Graça e paz a todos. Que bom que você está conectado neste momento com esta amada igreja. Você, meu irmão, minha irmã, você que faz parte dessa igreja, você também que talvez não é membro, mas tem acompanhado as nossas transmissões. Talvez você pela primeira vez está acompanhando essa transmissão. Sejam todos bem-vindos ao culto da família, o culto no meio da semana, esse tempo que nós paramos e nos recorremos à presença de Deus para prestar culto ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Sei que você já foi tremendamente abençoado por estar cantando, louvando a Deus, participando desse momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Deus quer falar com você nesta noite. Por isso você que está nos acompanhando pelo YouTube, ou pelo Facebook, por onde está sendo transmitido esse culto, você pode compartilhar esse link também com outras pessoas, para que nós possamos alcançar mais pessoas através da palavra de Deus. Sei que nós temos vivido tempos desafiadores, que não somente Sertãozinho, mas no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Mas nós temos um Deus que caminha conosco a todo tempo. Caminha conosco no deserto, nos tempos mais difíceis. Um Deus que está conosco no momento da abundância, no momento mais tranquilo. A todo momento Deus está conosco. E eu sei que o Senhor está preparando dias melhores para cada um de nós. E você não pode nesse momento deixar de buscar a Deus, exercitar a sua fé, para que nós possamos vencer os desafios. E eu sei que Deus irá trazer a cura. Nós estamos orando como igreja para que a cura seja manifesta nesse tempo. Nós oramos para que a bênção do Senhor, o Deus que cura, possa alcançar todos os leitos dos hospitais, as pessoas que estão enfermos por essa doença, nesta pandemia. E eu sei que Deus está cuidando de cada um de nós, os teus filhos. Deus está nos guardando, nos protegendo. E com Deus sempre há uma saída, sempre uma solução. Eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus, que está registrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 13 ao verso 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 13 ao verso 20. Acompanhe comigo essa leitura na sua Bíblia, nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas
que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e esses sejam salvos. E dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Acompanhe comigo, você que está assistindo este culto, acompanhando essa transmissão. Vamos orar. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque o seu pensamento em Deus. Eu sei que talvez você está aí no seu lar, na sua casa, um ambiente mais à vontade, mas não deixe nada e ninguém atrapalhar esse tempo com o Senhor. Um tempo que você vai conectar o seu coração com Deus, ouvir a sua palavra. Ore comigo. Pai, nós colocamos as nossas vidas, Senhor, diante de Ti, diante da Tua palavra. Eu sei que o Senhor tem uma palavra tremenda para os nossos corações. Ó Deus, fale conosco, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, nós confiamos em Ti. Nos ensina, dirige as nossas vidas. Pai, toma nossa mente, o nosso coração. Nós pedimos isso, Deus, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Veja a força que vem do Senhor. Esse texto é uma mensagem muito encorajadora. É uma palavra que o apóstolo Paulo traz aos nossos corações. E naquele momento, no contexto dessa palavra, uma palavra de ânimo, de coragem, sobre a sua igreja. Todo atleta, ele passa por um treinamento. Todo atleta, para se tornar um vencedor, um grande vencedor, conquistar o seu prêmio, ser um campeão, ele passa por um bom treinamento. Para o atleta que quer ser campeão, a sua preparação, o seu treinamento é fundamental para a sua conquista. Aliás, a maneira como o atleta se prepara diz muito a respeito daquilo que ele quer conquistar. E Paulo, o apóstolo Paulo está fazendo aqui isto. Ele está nos ensinando quais são os treinamentos, quais são os recursos preparados por Deus para que nós, eu e você, o povo de Deus, os filhos do Senhor, sejamos um povo forte. Para que nós possamos ser uma igreja vencedora. Uma igreja que não para, que caminha. Somos uma igreja que jamais vai retroceder.
E nós precisamos ser preparados para que nós cada vez mais sejamos uma igreja vencedora. Mesmo em meio às dificuldades e pressões espirituais ou humanas que nós sofremos. E nós estamos vivendo tempos assim, tempos de decisões, pressões, perseguições. A igreja nunca foi tão desafiada neste período, neste tempo. Entenda que no contexto de que Paulo está falando com seus irmãos aqui em Tessalonicenses, nesse tempo o cristianismo ainda não era muito aceito, não era muito bem visto. Na verdade, era visto como uma seita ainda. Era visto também Jesus como um falso profeta. E por isso que nós vamos aqui apontar alguns recursos que nos fortalecem e nos habilitam a vitória em Cristo Jesus, para que nós possamos continuar caminhando e vencendo. Os recursos que nos fortalecem e nos habilitam a vitória em Cristo Jesus é receber a palavra de Deus. Um dos recursos é receber a palavra de Deus. O versículo 13 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses diz: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homem, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então, o primeiro recurso aqui, colocado por Deus, a nossa, a minha, a sua disposição, é a sua palavra. E às vezes, nós não somos capazes de compreender a grandeza desse recurso, que vem nos fortalecer, que nos habilita para a vitória em Cristo Jesus. Nós temos a revelação do Deus vivo sobre Ele mesmo na sua palavra, porque ela é a palavra viva do Deus vivo que nos foi entregue pelo próprio Deus, através de homens também inspirados por Deus. Um dos motivos porque os irmãos puderam resistir todas as pressões nesse período do seu tempo, tornando-se uma igreja forte, foi terem recebido a palavra não como teoria humana, mas como algo vindo de Deus, e poderia com certeza abençoá-los. Eu me lembro, você se lembra da passagem de João, capítulo 1, versículo 1? O verbo se fez carne, a palavra se fez carne, e habitou entre nós. E essa palavra, ela é eficazmente eficaz, ela opera de forma eficaz em nós, porque ela nos ajuda a conhecer a Deus como Ele é. Esta palavra, a palavra de Deus, ela nos ajuda a conhecer as características do nosso Deus, ela nos ajuda também a nos fortalecer, a vencer a tentação, assim como Jesus venceu a tentação, usando a palavra de Deus. Você há de se lembrar, está registrado em Lucas capítulo 4, em Mateus capítulo 4, Jesus sofreu também tentações como nós sofremos,
e ele venceu na palavra. Ele dizia: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele venceu as tentações usando a palavra, porque está escrito. Você entende isso? O salmista, no capítulo 119, versículo 105, ele diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, a luz que clareia o meu caminho. Sabe, a palavra de Deus, ela nos ajuda a viver de maneira sábia, com plenitude. Ela é o nosso consolo, ela é a força. Então, meu amigo, meu irmão, você precisa ser deixado, ser guiado pela palavra de Deus, lida e declarada, transmitida, proclamada a todo tempo, a todo tempo. Também outro recurso que nos fortalecem e nos habilitam a vitória em Cristo Jesus é imitar o povo de Deus. Imitar o povo de Deus. O texto diz no versículo 14: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus. Olha só, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, e que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. E eles desagradaram a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, e esses sejam salvos. Dessa forma continuam acumulando seus pecados sobre eles. Finalmente veio a ira. Sabe, irmãos, um recurso de Deus são os modelos que nós podemos imitar. O povo de Deus, ser imitadores das igrejas de Deus, diz aqui a palavra. Paulo afirmou aqui que os tessalonicenses tinham copiado o modelo dos crentes em Jerusalém. Vocês se lembram como eram a igreja em Atos? Eles estavam copiando o modelo das igrejas dos crentes de Jerusalém. E o Atos capítulo 28, no versículo 31, resume bem isso. Pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Olha só que recurso tão importante para cada um de nós. Imitar o povo de Deus. Vocês se lembram que essa igreja em Atos, ela foi tão influente, era uma igreja sem apego material, ela era uma igreja unida, uma igreja dependente do Espírito Santo de Deus, ela pregava o Evangelho. Essa igreja, ela tinha uma vida de oração, ela temia Deus, ela cuidava das vidas, ela servia as pessoas. Era uma igreja que dava testemunhos. Na verdade, essa igreja de Atos, esses crentes, eles tinham a simpatia do povo. Veja a maneira como eles puderam então enfrentar as lutas, enfrentar as perseguições que se sucederam. Esse momento de luta, de perseguição, passou a ser, na verdade, um motivo, passou a ser uma motivação e ânimo para eles, para aqueles irmãos, nos seus enfrentamentos.
Entenda que todo aquele que se posiciona ao lado de Cristo, ele sofrerá algum tipo de perseguição, uma oposição, porque nós estamos falando aqui do governo poderoso de Deus, que precisa influenciar este mundo perdido, esse mundo no caos. Você entende isso? Mas é tremendo ver como Deus, Ele age aqui na vida de outras pessoas, pois isso nos dá, sabe, motivações para buscarmos o mesmo poder daqueles irmãos, daquelas igrejas, o mesmo poder e graça para as nossas vidas. Sabe, irmãos, amigos, igreja pode ser modelos para outras igrejas. Irmãos também são modelos para outros irmãos. Modelos de pessoas que têm fé, que creem, que estão motivados na palavra de Deus. E que mesmo enfrentando todo e qualquer tipo de oposição e perseguição, estão unidos e caminham e não param. Eu me lembro dos apóstolos que foram libertos por um anjo, quando eles estavam presos, o anjo libertando os apóstolos de Deus, eles foram livres daquelas cadeias, uma cadeia que por fora estava cheio de guardas na porta do cárcere. Sabe, foram libertos por anjos. Houve sinais e maravilhas da parte de Deus, por causa do propósito que esses apóstolos tinham, a motivação que estava dentro do seu coração de pregar o Evangelho, e mesmo sendo perseguidos, oprimidos e até mesmo presos, Deus então o liberta, envia um anjo e liberta, tiram eles dessa prisão, então eles são livres. Sabe, irmãos, você consegue ver as coisas que Deus está fazendo entre nós, nesse tempo, na sua igreja? Você consegue ver a ação de Deus entre nós? Eu creio que Deus está fazendo muita coisa, muitos milagres, muitos sinais e maravilhas no meio da tua igreja. O mover de Deus na sua vida, Ele precisa chamar a atenção das pessoas que estão ao seu redor. Irmãos que estão aprendendo com os outros que no mundo nós teremos aflições, mas nós não precisamos e não iremos jamais perder a fé ou o ânimo, porque Jesus, Ele venceu o mundo, e você também vencerá. Acredite, tenha fé. Talvez eles não vão entender a sua fé, a maneira como você age em meio à luta, à adversidade, a maneira como você enfrenta as dificuldades. Alguns não vão entender a sua fé, mas alguns podem talvez até criticar você, sabe? Mas vale a pena servir a Jesus. Talvez alguns vão perseguir você por causa da sua fé, mas vale a pena servir a Jesus. Sabe, Deus sempre está vendo a sua fidelidade. Deus está vendo a sua confiança nele hoje. E Ele vai realizar um milagre. E Ele vai te libertar. Vai te dar apontamentos e respostas. E Ele pode até enviar um anjo, como Ele fez na vida dos apóstolos.
Ele pode enviar anjos para te ajudar. E você precisa continuar buscando, continuar caminhando em fé. Lembre-se sempre, a mão do Senhor te alcança. Lembra-se sempre disso. A mão do Senhor te alcança. Diga para a pessoa que está próximo de você, aí na sua casa, perto de você. Se você está sozinho, declare isso. A mão do Senhor sempre me alcança. Sempre. Outro recurso que nos fortalece e nos habilita a vitória em Cristo Jesus é discernir a batalha espiritual. Discernir a batalha espiritual. O versículo 7 diz: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Olha só o que diz o verso 18: quisemos visitá-los, eu mesmo Paulo quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Sabe, um recurso que Deus quer dar para mim e você, para que nós possamos nos fortalecer, ser habilitados para vencermos, temos a vitória em Cristo Jesus, é o discernimento. Discernir a batalha espiritual. Não olhamos apenas para os modelos, mas também nós podemos, com os olhos espirituais, perceber as ações do inimigo contra nós, como que ele está agindo, quem ele está usando. A batalha espiritual, ela está diante de mim, de você, e muitas das lutas que nós estamos enfrentando fazem parte desse contexto. Por isso, somente as armas espirituais podem vencer. E é pena que muitos de nós, crentes, estamos perdendo essas batalhas, por não reconhecer as mesmas e por não aplicarmos as armas do Espírito nos nossos enfrentamentos. Sabe, toda batalha, ela precisa, você precisa investir tempo para vencê-la e se preparar espiritualmente. Quando nós lemos aqui as Escrituras, nós percebemos que alguns desses enfrentamentos demandam tempo de batalha. É discernir a batalha espiritual, que luta que nós estamos enfrentando e quem nós estamos enfrentando realmente, mas é preciso tempo para isso. Eu me lembro da incrível narrativa de Daniel, capítulo 10, onde o anjo mensageiro, ele levou levou 21 dias para trazer a mensagem do trono de Deus ao profeta, para que ele tivesse discernimento. Havia um tempo, e esse tempo, ele foi um tempo de jejum, e foi um tempo de oração. Daniel estava buscando entendimento, e se humilhando diante de Deus, para conseguir entender, discernir a batalha. Eu quero que você me acompanhe na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, abra em Daniel capítulo 10, veja que experiência aqui, para você entender, esse investimento de tempo com Deus, que Daniel teve, e ele teve uma experiência incrível. Daniel capítulo 10,
No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Veja bem, naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Havia um tempo ali para se preparar, para discernir. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. E no 24º dia do 1º mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Eu olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de couro puríssimo na cintura. O seu corpo era como o berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. E em seguida a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. E quando ele disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em respostas a elas. Aleluia. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Olha a batalha. Você consegue discernir aqui a batalha espiritual? Com quem Daniel estava lidando? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Enquanto ele me dizia isto, prostrei-me rosto em terra, sem conseguir falar. Como ia conseguir falar alguma coisa diante dessa experiência poderosa? Como? Eu disse àquele que estava de pé diante de mim: eu estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele disse: não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Será que Deus está falando com alguém nesse momento? Será que Deus está falando com alguém nesse momento? Não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia, mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade, e nessa luta
ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. A força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Você precisa investir tempo com Deus, buscar discernimento e humilhar-se diante de Deus, para você discernir as batalhas espirituais. Como você está esperando a resposta de Deus por esses dias? Buscando entendimento e se humilhando diante de Deus, você verá o milagre. Até anjos lutarão junto com você a batalha, como foi com Daniel. Como nós vamos enfrentar as batalhas, não é verdade? Como que nós vamos enfrentar as batalhas? Você tem usado esse maravilhoso recurso do Senhor de discernir, investir tempo para discernir a batalha. Você tem se colocado na trincheira da oração, do jejum e da resistência a Satanás. Busque a Deus, se humilhando a Ele, como Daniel fez. O grande objetivo de Satanás, eu quero que você entenda isso, é impedir que a palavra de Deus se espalhe. A palavra de Deus não somente escrita, mas a palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus é a propagação do Evangelho de salvação, a propagação do Evangelho que cura, que restaura, que liberta, que nos fortalece, que nos dá força. E o objetivo do inimigo da nossa alma é impedir que a palavra de Deus se espalhe pela terra. Por isso, muitos dos impedimentos têm como alvo obstruir aquilo que você se propôs para fazer no seu ministério em prol do reino de Deus. Você entende isso? Você entende isso? Quarto e último recurso que nos fortalecem, nos habilitam a vitória em Cristo Jesus, é vislumbrar o verdadeiro sucesso. Vislumbrar o verdadeiro sucesso. O versículo 19 e o versículo 20 diz: pois quem é nossa esperança? Olha só que palavra de Paulo aqui. Pois quem é nossa esperança? Alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? Paulo está dizendo aqui para os seus irmãos, para a sua igreja. Quem é a nossa esperança, realmente? Alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Veja que tremendo esse recurso de vislumbrar o verdadeiro sucesso. Sabe, é a percepção do que representa o nosso verdadeiro sucesso. Todos nós queremos ser pessoas bem-sucedidas, sim ou não? Mas o que isso representa, de fato? Segundo o mundo, o sucesso está nas coisas que realizamos. Mas segundo Deus, o sucesso está na vida das pessoas que nós abençoamos. Você entende isso? Segundo o mundo, estão nas coisas que realizamos. Mas segundo Deus, o sucesso está na vida das pessoas que abençoamos. Por isso que Paulo aqui afirma: vocês são um verdadeiro sucesso para mim. Ele fez afirmando aqui que as pessoas com quem ele se envolvia em seu ministério, as pessoas que estavam com ele, a igreja, os irmãos que estavam com ele,
eram a esperança, a alegria e coroa. Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso é tremendo para nós, para mim e para você, igreja do Senhor Jesus. Para que nós possamos nos fortalecer e vencer. Ah, meu irmão, que tremendo falar. Como eu tenho o prazer de falar para os meus irmãos que você é a minha esperança. Que você é esperança, que você é alegria. Eu vejo em você esperança, eu vejo em você alegria, eu vejo você coroa, eu vejo você conquista, eu vejo você bem-sucedido, eu vejo isso em você. Porque se você tem Jesus, meu irmão, isso vai ser evidente na sua vida, na sua trajetória com Jesus, junto com a sua igreja. A sua esperança para a transformação, para o reino implantado e voltado, especialmente para a volta de Jesus. A sua alegria nos relacionamentos de amor, com a família, com os nossos queridos, com os nossos amados, com a nossa igreja, e na visualização dos efeitos do Evangelho na vida de cada um de vocês. Estava assim aí a verdadeira alegria. Está aí a verdadeira alegria. Na coroa, a coroa que é o símbolo e prêmio de vitória, não é verdade? Estava a sua glória, e por toda a eternidade. A palavra diz que onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Sabe, irmãos, entenda isso, através de você, nas pessoas, é um tesouro eterno. É um tesouro eterno. Eu quero finalizar essa palavra, convidando a você, onde você estiver, se você puder ficar em pé, se você não quiser ficar em pé, mas curvar a sua cabeça, e pedir para que Deus possa fortalecer, neste momento, a sua força. A força vem do Senhor Jesus. A força que você precisa vem do Senhor Jesus. Não deixe nada e ninguém, não deixe ninguém fazer você perder o foco. Busque a força que vem do Senhor. A sua vitória, ela vem daquele que já venceu em Cristo Jesus. Deus está lutando as suas batalhas. Deus está lutando junto com você as suas lutas. Sabe? Existem gigantes que só você está enfrentando, que só você está vencendo, no anonimato, mas você está vencendo, porque a força vem do Senhor. Talvez se fosse outra pessoa, ela não venceria esse gigante que você está enfrentando, porque a vitória vem a partir de Cristo. Jesus venceu na cruz. É da vitória para a vitória que nós caminhamos, como igreja, como irmãos em Cristo, confiando sempre na força que vem do Senhor Jesus. Ore comigo nesse momento, Pai. Te agradeço por sua palavra. Obrigado por esse testemunho através dos apóstolos, aqueles que
no começo da tua igreja, enfrentaram tantas perseguições, oposições, mas porque eles buscaram força no Senhor, porque eles manteram a sua fé e continuaram, este poder do Evangelho chegou a nós para nos salvar e fazer com que nós, como igreja, possamos também vencer, sabendo que a força vem do Senhor Jesus Cristo. Peço, Deus, que o Senhor venha estar abençoando cada família, Senhor, representada aqui neste momento, nessa transmissão, meu Deus. Ó meu Pai, cada casa, cada lar, cada filho e filha do Senhor, visita, meu Deus, visita, Senhor, fortalecendo a fé, ajudando, levantando, dando ânimo, renovando as forças que vêm do Senhor, que vêm de Ti, para que nós possamos continuar firmes em fé e vencendo. Que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós. Nós pedimos isso no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Você que está assistindo este culto, nos acompanhando, que esteve conosco até esse momento, que Deus possa estar te abençoando. Que Deus abençoe o restante da sua semana. Acompanhe todas as nossas transmissões da nossa igreja. Os nossos cultos, por esse período, serão online somente. Não deixe de participar aos domingos, aos sábados e às quarta-feiras no culto da família. Deus te abençoe. Cante essa canção. Vamos louvar a Deus. Fique na paz.